trabalhamos as questões das pessoas idosas, do envelhecimento, transformando aquilo que é muitas vezes visto como um problema social, como uma oportunidade para tornar a vida das pessoas um pouco melhor do que aquilo que é. Isso passa muito pelas instituições, passa por todos nós, passa pelas universidades, pelos politécnicos. É um trabalho individual e coletivo, sem margem para dúvidas. Vocês já percebem-se disso no vosso dia-a-dia, quando fazem investigação, quando falam uns com os outros, quando visitam as instituições onde estão a estagiar, que é de facto uma área de intervenção fundamental. E por isso vale a pena ouvirmos aqui os nossos colegas, foram vossos professores. Pronto, o professor Conde candidatou-se para ser o primeiro. Ora bem, então, antes de mais, agradecer-vos o grupo que me convidou para estar aqui e dizer-vos que estou aqui com muito prazer, com uma grande satisfação, não só porque me sinto emocionalmente muito ligado a muitos de vocês, para representar a totalidade do grupo, como também porque é uma oportunidade de rever colegas, antigos colegas, que neste momento já não tenho nenhuma ligação à escola, como sabem, antigos colegas e espero eu que permanentes amigos. Eu estava a uma dispensar de falar no microfone porque parecia que poderíamos falar assim um pouco mais à vontade, mas tudo bem. Por causa da gravação, obrigado. Eu gostava de fazer a minha comunicação, a minha participação neste vosso encontro, em duas partes. Uma, que era aquela que responde, de certa forma, àquilo que penso que foi a vossa encomenda, isto é, àquilo que foi aquilo que entenderam poder pedir-me que eu contribuísse um pouco com a minha experiência no âmbito da vossa formação. Uma outra, que seria aquela que eu gostaria de fazer, tendo em conta que há um conjunto de coisas que eu gostava de partilhar com vocês em termos de animação e que, não tendo diretamente a ver com um tema específico, terá de certa forma a ver com esta inquietação que é de queremos ser animadores socioculturais. Eu vou começar pela primeira parte. A animação sociocultural num contexto, e procurei juntar aqui duas coisas também. A animação sociocultural num contexto de animação ou de atividades para a área dos idosos, uma lógica que nós, na área onde eu trabalho, designamos por envelhecimento ativo e intergeracionalidade. Até que ponto é que isso se enquadra na estrutura de funcionamento da autarquia? Vou procurar também referir um bocadinho como é que os recursos humanos que nós afetamos estas atividades desenvolvem o seu trabalho. E por aí procurar também responder, de certa forma, àquele vosso desafio inicial, quando previam que tivesse aqui uma turma de animação do técnico profissional, para percebermos se há diferentes papéis do animador sociocultural, portanto, com licenciatura, e do animador sociocultural com técnico, portanto, como assistente técnico, na função dos antigos técnicos profissionais, agora assistentes técnicos. Portanto, a Câmara Municipal de Évora sofreu recentemente uma reestruturação de serviços. Sofreram todas as câmaras. A lei obrigava a que todas as câmaras do país tivessem feito a reestruturação de serviços até o fim do ano passado. E a Câmara de Évora, por essa via, também foi obrigada a fazer a reestruturação de serviços até dezembro de 2012. Essa reestruturação de serviços impunha uma limitação de serviços em função do número de munícipes, do número de câmaras de turismo, câmaras de hotel, do conjunto de outras valências, que para aqui, por caso, não importa muito, mas que determinava, isto é, a ordem da autarquia, etc., em termos do nível das autarquias a nível
internacional e que determinava que as autarquias tivessem que ter um determinado número de desfiles e, consequentemente, um determinado número de estruturas orgânicas ou de subestruturas orgânicas. E o que é isto de uma estrutura orgânica e de uma subestrutura orgânica? Entende-se como um organismo, neste caso a Câmara Municipal, entende-se como estruturas ou unidades orgânicas e será uma unidade orgânica, entende-se como subunidades orgânicas, os serviços que integram. E dentro desta estrutura fica definido que a Câmara devia passar a ter apenas 3 departamentos, quando até aí tinha 11 departamentos. E devia passar a ter apenas 13 divisões, quando até aí tinha 23 divisões. O que é que isto levou? Levou que tivessem que ser extintos um conjunto de serviços e um conjunto de divisões, neste caso departamentos e divisões, e que se tivessem que algumas das competências, alguns dos trabalhos destas divisões tivessem que ficar concentradas noutras. E foi assim que surgiu a divisão de Juventude e Desporto, que neste momento eu chefio. Portanto, naturalmente que a Câmara tem uma visão e tem uma missão que é importante para qualquer organização. Esta visão e essa missão é, ao fim e ao cabo, aquilo que determinam qual é que é o nosso enquadramento, qual é que é a nossa orientação em termos de trabalho e que, no caso da Câmara de Évora, é aquela que vocês estão a ver, portanto, projetada no ecrã. Para não perder muito tempo, vou-vos falar da Divisão de Juventude e Desporto. Portanto, desde dezembro de 2012, eu sou o chefe da Divisão de Juventude e Desporto. Até dezembro era chefe da Divisão de Desporto. Agora juntou-se a esta divisão a componente da juventude e não só. Apesar de não constar da designação, veio também para esta área toda a componente associativa, portanto, todas as associações e, neste caso, associações da área do social, tanto das áreas do desporto, da área da juventude, exceto no que diz respeito à componente assistencialista. Isto é, a componente assistencialista, aquela que tem uma relação direta com a segurança social, este depende de uma outra divisão, que é a divisão de Educação e Ação Social. Acontece que a esta divisão de Juventude e Desporto acresceram então um conjunto de competências que vocês poderão ver e que acrescentaram agora à então componente do desporto. Isto é, nós tínhamos pela via do desporto um conjunto de componentes que, para aqui, para o vosso caso, não interessaram muito. Eu aqui trouxe as componentes de novas competências que têm a ver com a nossa área da área da componente social, neste caso da juventude do desporto, mas não quero falar mais da juventude do social, e que são completamente aqui a parte do apoio à juventude e à terceiridade. A Câmara entendeu abordar a parte da terceiridade e a parte da juventude na mesma divisão e, consequentemente, jogá-la numa lógica intergeracional. Isto é, para a Câmara entendeu que devia ter numa mesma divisão a juventude e terceiridade nessa componente não assistencialista. Isto é, uma associação de idosos, um centro de dia, depende da minha divisão. Se for um centro de dia que esteja dependente da segurança social para efeitos de financiamentos, para efeitos de lar, coisa do género, já não depende da minha divisão. Então, a nossa competência vai para esta parte do jurídico, o centro de convívio e idosos informados da Câmara Municipal de Évora. Portanto, temos um equipamento na rua, uma de Évora, que é a Rua do Fragoso, que é um centro de convívio, que está aberto à população, mas vocacionado para os idosos. Portanto, ali os idosos vão para lá, passam lá o dia. Não é um centro de dia, portanto, é um centro de convívio. Eles não têm que estar sujeitos às regras do centro de dia. É um espaço aberto onde deverão ocorrer atividades, deverão ocorrer, enfim, todo um conjunto de iniciativas que tornem o espaço atrativo para os utentes. Este foi o meu primeiro desafio. O centro não estava a ter o dinamismo que justificava e, neste momento, a nossa preocupação é criar um conjunto de atividades, um conjunto de ações para que o centro seja interessante para os idosos. Posso dizer que o primeiro trabalho que fiz foi encomendar o animador sociocultural,
no domínio da animação sociocultural, para promover um conjunto de ações calendarizadas, regulares ou pontuais de resposta a esta necessidade. E nós agradecemos muito, de facto, muita informação que obtivemos. Aqui um abrir, digamos, o gabinete, a área de trabalho, explicar todo este conjunto esta nova forma de organização e o conjunto de atividades que o professor José Conde, chamo-lhe ainda professor, portanto, o Dr. José Conde faz, que de facto nós não temos de ser professores só aqui na escola, temos de ser professores ao longo da vida, e o professor não tem que ser aquela conotação formal que nós lhe damos, mas dizendo o seguinte, eu frisava aqui 3 ou 4 coisas importantes. Aquela questão da intergeracionalidade, a questão do trabalho em parceria e em rede, que é fundamental, aquela ideia de que nós somos uma vertente e os outros também são uma vertente, e que é muito o trabalho de equipa e de facto, da comunicação e que funciona, que realmente leva a que haja uma capacidade de resposta mais integrada.